A partir de agora, para o mundo inteiro, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, começa a edição 36, semanal, do programa Pode Cá Liberados, entrevista exclusiva e super explosiva com o maior advogado criminalista do Brasil, Dr. Cacai. A seguir. Quem nunca teve vontade de entrar no jogo e bater um pênalti ou de mexer na escalação do time para buscar uma vitória? Então, essa dica aqui é exatamente para você que gosta mesmo de se sentir parte do jogo. Chegou a hora de superar suas expectativas com a Superbet. Sucesso na Europa, a Superbet chegou ao Brasil com tudo, sendo o site de apostas oficial de grandes festivais como Lollapalooza e Rock in Rio e patrocinador master de grandes clubes do futebol brasileiro como São Paulo, Fluminense e América. Abra sua conta e ganhe um super bônus de entrada de até R$500 para apostar em uma variedade gigante de jogos e campeonatos, tornando a experiência de torcer ainda mais super e divertida. Isso é que é ser bem recebido, hein? Além disso, você pode aproveitar as apostas turbinadas com as super odds e contar com o saque rápido. Isso mesmo, recebe o seu dinheiro num piscar de olhos, porque na Superbet todo mundo pode ser super. Superbet, seja super. Podemos entrar aí, nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e de coração aberto, sincero, o desejo de Deus, saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e amigos neste 2024. Estamos a postos para mais uma edição do Pode Cá Liberados, um programa de entrevistas diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira, para o mundo inteiro, no comando da TV Meio, e vem aí a Rede TV, através das TVs Smarts, aplicativos LG, Samsung, iOS e Android no comando da Sul TV, e no Brasil inteiro a TV Meio, a emissora que mais cresce no país, espalha para todas as capitais em canais abertos e fechados, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país, Minas Gerais, SBT Alterosa, Brasília, Rede TV, TV Brasília, São Paulo, Grupo Tati. Bem, sempre na divisão que faço com as minhas entrevistadoras deste programa, e é um prazer dividir contigo, Tayana. Bem, mestre Cajuru, boa noite, pátria amada. É uma honra entrevistar um homem público tão qualificado. É tão qualificado, conhecido, polêmico, como todo homem que tem opinião própria e que faz carreira brilhante neste nosso país. Aí no ponto de vista meu, infelizmente, porque eu odeio ser chamado de polêmico. Não sei ele, Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, simplesmente o melhor advogado criminalista do Brasil, isso na opinião até de quem não gosta dele ou não gostou de decisões dele. Cacai, primeiro agradecidíssimo por esse privilégio de aqui em Brasília poder te entrevistar junto com a Tayana. Eu me lembro, sabendo da sua história, que quando você, menino estudante, você fazia questão de acompanhar os julgamentos no Supremo Tribunal Federal, no STF. A partir daí, quem mais acrescentou, com quem mais você aprendeu para chegar no auge da carreira da advocacia criminalista? Em primeiro lugar, Tayana, alegria estar aqui com vocês, nosso grande amigo e mestre Cajuru, uma honra enorme ser entrevistado por você. Eu acompanho sua carreira há tantos anos, gosto muito da sua inteligência, da sua veemência e da sua coragem. Obrigado. Bem, eu sempre quis fazer direito criminal, desde que morava no interior de Minas Gerais, lá em Patos de Minas. Patureba. Patense. Você não gosta de Patureba, não? Não, Patureba não. E eu acompanhava naquela época não tinha nem televisão, eu acompanhava os júris da cidade. Aí quando pude mudar para Brasília, que eu vim para cá para estudar, eu comecei a ter o costume de ver os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa interessante. Na época não existia a polêmica TV Justiça, eu sou contrário à TV Justiça para processos criminais, acho que é uma condenação acessória sem previsão legal. Me lembro quando advoguei para o Duda Mendonça no Mensalão, eu ganhei, ele foi absolvido, eu fui jantar com ele. Duda Mendonça era um gênio da comunicação. Ele disse: Cacai, é o dia mais feliz da minha vida, mas eu estou condenado do imaginário popular por causa da televisão.
E eu fiquei muitos anos vendo era só quarta-feira o plenário. E depois eu tive uma sorte, eu fiz estágio com o Zé Eduardo Alves e com o Carlos Caputo. Eram dois advogados jovens que estão brilhando na carreira há muitos anos. E eu nunca tive emprego. Eu optei por ser advogado, que era o meu sonho, ser advogado criminal. E aí comecei a conhecer pessoas que foram muito importantes exatamente na área criminal, especialmente José Carlos Dias e Marcos Tomás Bastos. Foi meu advogado. É, o Zé Carlos? E me absolveu 20 minutos antes que eu entrasse em regime semiaberto. Olha só. Condenado pelo ex-governador de Goiás. Olha só. É. Olha, o Zé Carlos é uma figura muito rara. Na advocacia, ele hoje está dedicado muito à questão social, ele é presidente da Comissão de Justiça e Paz. Eu era muito novo quando teve a comissão do orçamento, CPI do orçamento, e eu comecei a advogar com ele para a Odebrecht. Foi a primeira vez que eu peguei um caso maior assim. E ele não só me ensinou muito, como me deu muita segurança, muita autonomia. O Zé Carlos é um advogado excepcional. Teve uma vez ele estava na tribuna do Supremo, eu estava acompanhando ele. Quando ele terminou a sustentação oral, a ministra Carmen Lúcia falou assim: dá vontade de cometer um crime para você advogar para mim. Então, o Zé Carlos me ajudou muito, muito, sobre todos os aspectos, muito generoso. E depois, aí já com um certo caminho andado e tal, eu comecei a ter casos junto com o Marcos Tomás Bastos. O Marcos era muito preparado, um gentleman. Outro craque, né? Mas com um estilo diferente. O Zé Carlos Dias, a gente dividia os casos, discutia os casos, ele sustentava, ou eu sustentava e tal. O Márcio, ele pegava um grande caso, ele me chamava, por exemplo, Cacá, que você quer fazer esse caso comigo? Claro que eu queria, sobre todos os aspectos. E aí ele fazia a primeira reunião, a gente traçava um rumo e depois ele deixava o caso com a gente. Então foram dois que me ajudaram muito, claro, tiveram outros, mas na área criminal, especialmente esses dois foram o meu norte. Perfeito. Tayana? Doutor Cacai, por vezes é doloroso defender um cliente sabendo que ele é culpado? Olha, eu só pego um caso se eu tiver uma defesa técnica. Esse é o primeiro requisito. Quando a pessoa me procura, eu tenho que ter tranquilidade de saber que vou defender aquela tese no plenário do Supremo Tribunal Federal, se o caso for originariamente lá, ou ao final do processo acaba batendo por lá as teses que levanto. Então, se eu convenço de uma tese, é porque eu tenho plena tranquilidade de defender o cliente. Eu não gosto do advogado que pega um caso porque o caso é grande, porque o caso é interessante financeiramente, e critica o cliente em roda e critica o cliente fora daquele âmbito estritamente profissional. Eu acho que o advogado, especialmente o advogado criminal, que pega o cliente no momento mais difícil da vida dele, o cidadão, quando é acusado de um crime, sendo injusto ou não, é um desastre na vida dele. O processo já é uma pré-condenação. Então, assim, se eu achar que não devo pegar o caso, que não posso me empenhar, que vou ter qualquer tipo de dificuldade, eu não pego. Eu fui procurado pelo Bolsonaro. No final da campanha, no começo da campanha dele, já era pré-candidato e tal. Um amigo me levou. Quando eu o vi, eu sentei na frente dele educadamente e disse: olha, senhor, por favor, não precisa nem falar que eu não vou advogar para o senhor. E ele disse: mas por que você não vai advogar para mim? Eu falei: se o senhor quiser eu falo, mas é melhor eu não falar. Então eu não tenho nenhum constrangimento. Essa eu não sabia, juro. Eu não tenho nenhum constrangimento de advogar em casos que eu acho que tem defesa técnica, porque veja bem, eu sou advogado criminal. Às vezes os cidadãos, já há muito tempo eu não faço os chamados crimes de sangue e tal, mas já atuei em júri. Eu me lembro que uma vez fui procurado por uma pessoa que tinha efetivamente matado uma outra pessoa. Mas ele me contou a história, era um caso típico de legítima defesa. Então, assim, eu tinha uma defesa técnica da qual eu podia me orgulhar e fazer tranquilamente. Então, acho que o primeiro requisito do advogado criminal, qualquer outro, mas especialmente do criminal, é fazer esse primeiro critério. Ele faz um crivo primeiro, sabe, Cajuru? Assim, eu só vou pegar se eu achar que eu tenho uma defesa técnica. Porque, veja bem, eu advogo no Supremo há 40 anos. Então eu vou despachar com o ministro Supremo, se eu for com uma tese estranha, o próprio ministro que me vê lá no dia a dia vai dizer: vem cá, mas essa tese não parece com você. Não é a sua cara. Então eu não tenho nenhum constrangimento. Se eu entrar numa causa é porque eu vou fazer a defesa ferrenha dela. Assim, eu acho que nós temos obrigação, o advogado tem a obrigação de se entregar de forma absoluta para a tese em nome do cliente. Bom, esse é um gancho na boa pergunta da Tayana, que nos dá
brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, a chance de entrarmos na amplitude de um dos casos mais consagrados e vitoriosos pelo advogado criminalista Cacai. A prisão do presidente Lula. Você colocou a questão técnica e eu achei brilhante essa sua definição. Mas desde o começo, doutor Cacai, você tinha a convicção de que você o absolveria ou você achava que seria difícil, que você teria que usar de toda a estratégia e que não era uma missão fácil? Olha, é interessante a sua pergunta, até para a gente esclarecer uma questão que tem uma certa dúvida sobre isso. Eu, quando entrei com a ação direta de constitucionalidade 43, que discutia a presunção de inocência, que foi o processo que, ao fim e ao cabo, deu a liberdade ao Lula e deu a liberdade a várias outras pessoas, a Dirceu e várias outras pessoas, eu não entrei por causa do Lula, eu não era advogado do Lula. O Lula foi beneficiário de uma decisão que nós conseguimos, eu fui o primeiro autor, o autor da ADC 43, depois outros colegas entraram com 2 outras ADCs, então criou-se um movimento muito grande. E naquela época, inclusive, o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, ele comentou que aquela era a maior derrota da Lava Jato, que aquilo ali seria um tiro na Lava Jato. Ou seja, a advocacia do Lula, especificamente, nos processos ordinários lá em Curitiba, não fui eu que atuei. Apenas tive a honra de tratar de um caso. E vou te dizer uma coisa interessante, Cajuru. O que me levou, a angústia que me fez entrar com essa ADC, a discussão da transição do trânsito em julgado, da presunção de inocência, é porque nós tínhamos, à época, 800 e tantas mil pessoas recolhidas aos presídios brasileiros que vivem em condição de miserabilidade. Sendo que dessas 800 e tantas mil pessoas, mais de 1/3 era de presos provisórios, presos sem culpa formada. Então, isso me angustiava e me angustia muito até hoje. Então, junto com 2 amigos, nós bolamos a hipótese de entrar com essa ação direta e aí começou o grande embate, porque quando as pessoas perceberam que aquele julgamento libertaria o Lula, tinha ministro do Supremo que não queria julgar. Sim. Muitos ministros queriam julgar. O processo demorou muito mais do que deveria, até que um dia o ministro Toffoli, que ia assumir a presidência, que o Supremo tem uma questão regimental, que eu sou contra, que o presidente é que define a pauta do plenário. Isso é muito ruim. Eu acho que o presidente deveria definir metade da pauta para dar o jeito dele, evidentemente, na presidência, é normal, mas a outra metade devia ser do colegiado. Sim. Porque naquela época, vários ministros me procuravam, o ministro Celso Mello, que era o decano, o relator, que era o ministro Marco Aurélio, e dizia, nós temos que julgar esse caso, não é possível que um caso dessa relevância fique sem julgar, mas a presidenta não queria julgar. Não queria de jeito nenhum. Então, o ministro Toffoli falou, olha, eu vou assumir a presidência, e quando eu assumir a presidência, eu levarei esse caso para julgamento. Então, foi um caso extremamente relevante, sob todos os aspectos. Inclusive, a mídia julgou muito pesado contra o caso. A mídia, naquela época, tinha quase um acordo com o grupo da Lava Jato. A Lava Jato tinha um poder midiático que era uma coisa... Não, é inacreditável. O que eles faziam de absurdos, mas com a proteção, especialmente da grande mídia. Ainda hoje, Cajuru, nós podemos ver no dia a dia algumas viúvas da Lava Jato. Vixe. Tem alguns jornalistas conhecidos que são verdadeiras viúvas da Lava Jato no dia a dia. Isso era um problema para todos nós. Por quê? Porque nós chegávamos para apresentar uma questão 100% técnica e tínhamos uma manipulação, uma versão diferenciada na imprensa. Me lembro que no dia do julgamento, eu acordei pela manhã, o Correio Brasiliense tinha dado uma matéria dizendo que se eu ganhasse o processo, seriam soltos mais de 300 mil estupradores. Olha, uma coisa incrível. Eu liguei para o presidente da casa, falei, olha, eu vou sustentar, mas essa manchete é absolutamente aviltante. Então, quando começou o julgamento, o ministro Toffoli, com muita dignidade, falou, olha, eu quero dizer que hoje saiu uma matéria no jornal que está sendo replicada em vários outros meios de comunicação, que absolutamente não é verdade. Então, esses são os percalços de quando você atua em casos que tem muito calor midiático. Dessa envergadura, né? Sem dúvida alguma. Tayana, nós temos o primeiro menor intervalo da televisão brasileira. Você faz uma pergunta e Cacai responde logo depois por fineza. Qual é a sua? E o caso do Moro? Ele devia ser condenado ou absolvido? Boa pergunta para responder, voltando já e já. Vai levando,
jogada na grande área, foi pra linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. E o jogo continua pegado, travado no meio de campo. A bola jogada, pega na rede, mas evita mesmo assim o ponto. Lucas Tilde fecha a partida espetacular, Lucas. Com a Superbet todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Esportes da Sorte, Bits e Lojas Noroeste apresentam Micarina 2024. Sexta, 18 de outubro, bloco Vambora. Todo mundo vai e solta o parango. Camarote Esporte da Sorte com Léo Santana e Felipe Amorim. Sábado, 19 de outubro, bloco Vambora, Largadinho e Poli. Camarote Esportes da Sorte com Maiara e Maraísa e Aline Rosa. Vendas no boleto na Calor Riverside, Lojas Noroeste, Credit Shop, Teresina Shopping e online bilheteriadigital.com. Patrocínio Brahma, Guaraná Antártica, G3 Telecom, Carlas Mídia, apoio Ativa Comunicação. A elegância transforma seu estilo. Com a confiança que você merece. Em todos os momentos. Redefina seu estilo, redefina você. Heron, veste o homem atual. Exclusividade Lojas Noroeste. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O E-Título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o E-Título agora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. É com muita felicidade que chegamos na Zona Sul de Teresina. Piauí Motos, Portal da Alegria. Peças e acessórios de todas as marcas e modelos. Serviços em geral da maior qualidade e excelentes profissionais. Vá agora mesmo conferir todas as facilidades em preços, prazos e promoções. Avenida João Rangel Parente, 6280, Portal da Alegria. Fone 86995681658. Ou nas redes sociais, @Piauí Motos Oficina. Piauí Motos, a loja da nossa gente. A solução para serviços de direção hidráulica e elétrica é a Autodireção, o maior centro de direções autorizado pela Bosch no Piauí. Com peças originais e mecânicos altamente capacitados pela fábrica, a Autodireção faz a diferença nas linhas leves e pesadas. E agora, para melhor lhe servir, temos serviços de suspensão, freios e mecânica em geral. Rua Presidente Itamar Franco, 1582, Lourival Parente, próximo ao Hotel Cabana. WhatsApp 86981911053. Autodireção, seu carro no rumo certo. A Azul Empréstimo vai te tirar do vermelho. Para sanar as suas dívidas, fazer uma viagem ou até mesmo uma reforma, venha para a Azul Empréstimo. Fazemos ainda seguros, financiamentos, consórcios e refinanciamentos. Temos a solução para a sua necessidade. Venha até a nossa loja, conheça os nossos serviços, alcance sua estabilidade financeira e fique tranquilo. Azul Empréstimos, no Cocais Shopping, 869-9914-7130. Pode cá liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Senhoras e senhores, meus únicos patrões, para a penúltima parte do Pode cá Liberados especial, com ele, o melhor advogado criminalista do Brasil, aqui em Brasília, Carlos Almeida de Castro, o Dr. Cacai, com a pergunta
que a Tayana deixou sobre o juiz Sérgio Moro. Pode responder, à vontade. Olha, doutor. Eu enfrentei a Lava Jato desde o início. Eu fui advogado do primeiro dia da Lava Jato, quando o Youssef começou a ser investigado e foi preso logo em seguida. E eu comecei a ver, assim que começaram as pressões em cima do Alberto Youssef, eu comecei a ver que não era um processo comum. Eu já conhecia Moro e a turma que ele coordenava de outros casos que eu tinha ganhado, que à época eram casos grandes e que, frente à Lava Jato, evidentemente, ficaram pequenos. Aí aconteceram várias coisas interessantes. Eu comecei a notar que o que existia era a instrumentalização do Poder Judiciário e de parte do Ministério Público. O Moro coordenava os procuradores com um objetivo claríssimo de poder. Era um projeto de poder. Um projeto de poder que passava, eu falava isso à época, até o ministro Gilmar dizia, eu não chego a tanto, mas agora ele repete sempre isso, inclusive com braços internacionais, para a gente ter uma ideia, eles chegaram a montar uma fundação, que felizmente o ministro Alexandre não permitiu que fosse à frente, onde eles teriam para eles perto de 4 bilhões no início. Você imagina, todo o fundo partidário brasileiro é 4 bilhões e tanto, já é muito. É, quase 5. Né? Quase 5. E eles começariam com 4 bilhões. Eles tinham uma estratégia de poder. Estratégia de poder que num dado momento, Cajuru, deu certo. Eles foram a base da eleição do Bolsonaro. Quer dizer, eles prenderam o principal opositor que estava na frente do Bolsonaro, que era o Lula. E depois, num caso clássico de corrupção, o Moro ganhou o Ministério da Justiça. Claro que em seguida rompeu o Supremo Tribunal ou com a presidência da República. Ou também, claro. Depois houve uma briga de quadrilha e eles se desfizeram. Então, desde o início, eu apontava as inúmeras irregularidades do Moro e dos seus procuradores adestrados. Mas veja bem, quando um advogado fala, muitas vezes a impressão, Tayana, é que você está defendendo um cliente e por isso está fazendo acusações tão graves. Mas agora, houve um relatório do Conselho Nacional de Justiça, que o corregedor à época era o ministro Salomão, muito técnico. Eu recomendo que vocês leiam esse relatório. Eu li. É um relatório fortíssimo e que imputa ao Moro, a Gabriela Hart, que é outra juíza, ao Deltan e a outros procuradores, crime de corrupção, crime de peculato e crime de organização criminosa. Então, eu não sou de desejar que ninguém seja condenado, essa não é a questão. Eu acho que um juiz que instrumentaliza o Poder Judiciário com fins pessoais e políticos, ele tem que dar conta disso, ele tem que prestar contas disso. E esse relatório está hoje, penso eu, nas mesas, na mão do doutor Procurador-Geral, ele tem que ter consequência. Não pode um órgão como o CNJ, que é presidido pelo Presidente do Supremo, através do seu corregedor, e esse relatório foi votado na plenitude do CNJ, e depois o relatório ele serve como uma notícia criminis. O CNJ pega o relatório aprovado e encaminha ao Ministério Público. Então eu espero, e cobro isso com muita frequência, porque já tem algum tempo, já era para ter tido algum resultado, eu espero que o Procurador-Geral da República ou aprofunde essa investigação, ou se o CNJ tiver feito um trabalho, que eu acho que fiz, acho que o relatório é extremamente técnico e bem feito, que isso evidentemente seja apresentado ao Poder Judiciário, porque nós temos que pensar, o Poder Judiciário é um poder inerte. Sim. Ele só age se provocado. Quer dizer, o Ministério Público, que é o dominus lide, num dado momento pré-processual, ele é mais importante que o Supremo Tribunal Federal. Se hoje os 11 ministros do Supremo quiserem apresentar uma denúncia contra o Bolsonaro, por exemplo, por 8 de janeiro, eles não podem fazer. Eles precisam de uma ação do Ministério Público apresentando uma peça chamada denúncia, não é uma denúncia como a gente fala vulgarmente, e essa peça, se recebida, dá iniciação penal. Então eu acredito que muito brevemente nós deveremos estar vendo o Moro, o Deltan e todos aqueles procuradores serem processados. E aí eu falo, eu gosto de brincar, Cajuru, que eu tenho uma irritante coerência constitucional. Entendeu? Eu quero para eles, dar a eles, e não é porque eu sou um democrata, eu quero dar a eles tudo aquilo que eles não davam para os réus da Lava Jato. Que eles tenham o devido processo legal, que eles tenham a ampla defesa, que tenham o direito ao acesso aos processos e, ao final, que tenham o direito de ser recolhido preso só depois do trânsito em julgado, que é essa ação que eu ganhei e que eles tinham ódio dela. Bem, diante de uma resposta tão robusta como essa sua, cabe uma pergunta dupla, Tayana, e vocês aí do outro lado. Doutor Cacai, o juiz Sérgio Moro, enquanto juiz, pelas denúncias,
ele então merecia ter sido condenado e depois, quando eleito senador pelas denúncias de sua campanha, ele deveria ter sido cassado agora? Eu digo, essa questão, ela me dá até alguns problemas com uma série de amigos e grupos que eu faço parte. Eu acho que o Moro será processado, condenado e preso pelo relatório do CNJ e por uma série de outras questões que ele fez na 13ª Vara. Quanto à cassação, eu tenho minhas dúvidas. Eu não fui favorável àquele processo de cassação. Ah, não? Eu vou te dizer uma coisa, por isso que eu digo que eu sou irritantemente coerente. Você tem que ter muito cuidado, você que eu digo, as pessoas, a sociedade como um todo, ao dar um direito excessivo aos tribunais, ao Poder Judiciário. Você tirar o mandato de alguém que teve mais de 1 milhão de votos, tem que estar uma culpa absolutamente provada. Exato. É muito grave. O Poder Judiciário já é muito poderoso. Ele pode julgar os processos criminais, ele pode mandar para a cadeia, ele pode mandar entrar na casa da pessoa, pode prender preventivamente. Agora, você é senador da República, o seu mandato para mim é sagrado. Salvo se for uma coisa absolutamente aviltante, como foi, por exemplo, aquela Moro de Saia lá no Mato Grosso, a Selma, que ela se já, eu advoguei lá, ela se jactava, ela, por exemplo, pegava o governador, que era meu cliente, felizmente nessa época eu não era advogado dele, porque senão eu teria reagido. Ele ia ser interrogado, eu deixava ele nu na salinha para humilhá-lo, para cortar o moral dele, para ele entrar desestabilizado. E ela fez um abuso de poder econômico de forma tão grande, que foi cassado o mandato dela. O Moro, claro, se ele tivesse feito esse abuso que foi apregoado, eu acho que ele teria que ser cassado. Mas pelo que eu vi, até brinco assim, era melhor deixá-lo lá. Ele hoje é um pato manco. Ele é um homem sem muito poder no Senado, ele não é muito ouvido e tal. E eu prefiro que ele seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o foro dele deve ser o foro do Supremo Tribunal Federal, que é um poder que ele aviltou, ele enfrentou. E você sabe, né? Eu falo muito para os meus clientes. Se eu tenho um cliente que tem chance de ser julgado pelo plenário do Supremo, e se tiver uma chance dele deixar de ser senador da República, eu falo, olha, deixa de ser senador da República. Porque, como fala lá em Patos de Minas, se for condenado pelo plenário do Supremo, você só pode recorrer para o bispo. Muito boa. Tayana, você. Qual a diferença, doutor Cacai, da Suprema Corte americana e a Suprema Corte brasileira? Se o caso Moura e Lula fosse processado na Justiça Americana, qual seria o desfecho, possivelmente? Ótima pergunta. A diferença é abissal, é grande, sobre todos os aspectos, né? Primeiro que o que sustenta todas as ações nos tribunais superiores, do Supremo Tribunal, na Corte Americana, é a Constituição. A Constituição Americana é uma Constituição enxuta, que tem anos e que é muito resumida, vamos chamar assim. A Constituição brasileira é uma Constituição que eu respeito muito e gosto muito dela, uma Constituição que tem uma extensão enorme. Então, o número de processos que chega no Supremo Tribunal Federal é infinitamente maior do que o que chega em qualquer outra corte suprema do mundo. Então, assim, na realidade, não existe, o que existiu foi o Moro enquanto juiz julgando um ex-presidente da República. Não existiu um caso Moro versus Lula, porque assim, o Moro condenou o Lula de uma forma ilegal. A primeira coisa que você tinha que ver, eu falava isso desde o primeiro dia, porque a pessoa qualquer, seja ela tem o direito ao que a gente chama de juiz natural. É um juiz que você não pode escolher o juiz que vai te julgar, só no regime de exceção. Por que o triplex de Guarujá está sendo julgado em Curitiba? Tinha que estar sendo julgado em Guarujá, em São Paulo, porque o Moro tinha interesse político. Por que o sítio de Atibaia foi julgado em Curitiba? Porque tudo que dizia a respeito à questão política do Lula, o Moro tinha interesse, ele tinha uma instrumentalização do Poder Judiciário e era julgado aonde ele queria. Ele tinha o que a gente chama de jurisdição nacional. Era um juiz de jurisdição nacional. Então, não houve e não haverá um embate Moro-Lula. Quer dizer, o Lula hoje não tem nenhuma ação contra ele, está absolvido por inúmeros excessos que ocorreram, e mais do que excessos, erros gravíssimos praticados em prol, repito, em prol de um projeto de poder do Moro e do grupo dele. E o Moro agora, senador da República, vai ter que passar
por todas essas investigações que estão aparentemente paradas. Mas, por exemplo, a do CNJ eu duvido que esteja parada, que é um relatório que sai do Conselho Nacional de Justiça tem uma força enorme. Então, assim, por exemplo, no processo, é bom que a sua pergunta é interessante, que dá para fazer uma reflexão. No processo que eu acredito que o Moro sofrerá no tocante aos abusos dele, o que o relatório diz do CNJ? Não sou eu que estou dizendo, não. Eu já disse muitas vezes antes, mas agora eu estou tranquilo que eu estou repetindo agora o CNJ. Você tem exatamente. Um parceiro. Corrupção, peculato e organização criminosa. Este processo é um processo que será apresentado pelo Procurador-Geral, ele é senador da República, ele tem foro do Supremo Tribunal Federal. Será apresentada uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal e dele ninguém mais participará. É o Moro fazendo a defesa dele na sua amplitude e o Estado brasileiro levando a persecução criminal até onde tem que ser levada, que é num processo democrático, legítimo, que dê ao réu, qualquer que seja ele, todo o direito de defesa. Só que nesse caso, como bem sabe nosso senador, julgado pelo plenário do Supremo. Sem dúvida. Pela sua sabedoria jurídica, cabe aqui agora a gente entrar na questão de impeachment. E eu te perguntaria objetivamente sobre o impeachment da ex-presidente Dilma e agora o que se pede um impeachment a Alexandre de Moraes, e daí qual a credibilidade que você viu nas denúncias do jornal Folha de São Paulo e a sua opinião, evidentemente, se ele, Alexandre de Moraes, merece ser impeachmentado, pois boa parte da população, ou a maior dela, gostaria de ver isso. Olha, o impeachment é um processo, como você bem sabe, jurídico-político, ou seja, é um processo completamente diferente de um processo criminal. Tem que ter um crime de responsabilidade. No caso da Dilma, hoje, as pessoas que caçaram deputados e senadores, a grande maioria reconhece que foi um jogo político. A Dilma estava fraca politicamente. Eu já ouvi vários falar isso. Infelizmente, a Dilma não recebeu deputado. A política dela era uma política confusa. Mas hoje, poucas pessoas têm dúvida de que não houve crime de responsabilidade. Mesmo aqueles que eram ferrenhos contra ela reconhecem que não houve crime. Esse é um risco enorme. Se há uma exigência de ter um crime de responsabilidade para que você possa fazer o processo, ainda que seja um processo político também, mas para você fazer o impeachment, você não pode abrir mão de ter crime. Porque senão é um golpe. No caso da Dilma, claramente foi um golpe. O ministro Alexandre, com muito mais razão. Eu há um ano atrás, eu estava com um senador que eu respeito muito, um senador de direita, não tem nenhum problema, claro. É meu cliente, é meu amigo, e ele disse, olha, nós vamos fazer maioria no Senado e vamos pressionar o Supremo Tribunal. Isso não é correto. Acho que tem que haver um respeito à independência dos poderes. Veja bem, certa vez eu estava na minha casa, recebi um telefonema do presidente Sarney, que eu sou amigo. Sim, eu também. Fui advogado e adoro ele, é um dos homens mais cultos e preparados do Brasil. Já foi entrevistado por nós. Ele é ótimo. E ele me ligou, ele era presidente do Senado. Ele chegou lá, tinha um determinado ministro supremo, que era um homem muito contraditório. Metade da população amava ele, metade queria que ele fosse impeachment. É um pouco como o Alexandre. E eu tinha uma pinimba com ele, vamos chamar assim, embora eu respeitasse, porque todo ministro eu respeito, eu era um homem que o criticava, ainda que ele fosse ministro supremo, eu como advogado o criticava tecnicamente, é óbvio. E eu li o processo de impeachment dele, o pedido de impeachment, que estava razoavelmente bem fundamentado. Quando ele me ligou, eu falei assim, eu queria ouvir você sobre esse pedido de impeachment. Eu falei, não li, mas não deve ter sequência. Depois que ler, eu vou te dar com mais razão que não deve ter sequência. Se nós começarmos a usar o processo de impeachment para poder pressionar o Supremo Tribunal Federal, nós chegaremos a um impasse no Brasil. Veja bem, essa denúncia da Folha, que tinha mais, do meu ponto de vista, mais espuma que rochedo, foi uma denúncia que durou 2 dias. Começou como sendo um grande escândalo, não houve nenhum advogado que tivesse sido ouvido, e não há absolutamente nada que justifique sequer o barulho que foi feito. Veja bem, é grave isso. Mas veja bem, Cajuru, você com a sua experiência, houve quem comparasse as conversas dos assessores do Alexandre às conversas do Moro com o procurador na Lava Jato. Gente,
Um juiz não pode combinar com os procuradores. É crime. Se o juiz combina com o procurador, é crime. Isso foi comprovado. Os assessores de um ministro supremo, de um ministro do STJ, de um ministro do tribunal, obrigatoriamente eles têm que conversar entre eles. Como é que funciona? Eu advogo há 40 anos do Supremo. Sim. Como é que funciona um processo? Funciona assim. O processo chega no Supremo, normalmente com 2 teses. Acusação e defesa. O ministro toma a decisão. Aqui eu quero condenar. Aqui eu quero absolver. É isso que faz o juiz. Se não fizer isso, ele está prevaricando. Sim. Ele é obrigado a fazer isso. Aí no momento em que ele dá a linha que ele quer, os assessores vão fazer um piloto de voto e vão discutir entre eles. Aí alguém pode falar, olha, vamos colocar uma coisa mais dura aqui, o Alexandre gosta mais disso. Não há absolutamente nenhuma irregularidade. Quanto aos relatórios que foram propagados, as pessoas se esquecem. O ministro Messias da AGU fez depois uma manifestação boa sobre isso. À época desses diálogos, o ministro Alexandre era presidente do TSE. A democracia brasileira estava sob ataque. O ministro Alexandre, eu até digo o seguinte, eu sou um crítico ferrenho em regra do judiciário. Um poder patrimonialista, um poder racista, um poder machista. No entanto, no momento em que se tentou o golpe, foi o poder que sustentou o Estado Democrático de Direito. Nós tínhamos, até assumir o governo Lula, um governo executivo fascista, que solapava a ordem constitucional. Nós tínhamos um Congresso, em boa parte, infelizmente, cooptado. Totalmente. E aí o que sobrou? Sobrou o Poder Judiciário. Então o ministro Alexandre, ali, nós não podemos esquecer, ele estava como juiz eleitoral. E como juiz eleitoral, ele tem poder de polícia. Ele pode fazer absolutamente tudo o que ele fez, ele podia fazer. Então, é claro, é muito ruim. Aí eu tenho uma tese, que é uma tese que eu gostaria de colocar aqui para que a gente faça uma reflexão. Eu tenho uma tese que todas essas tentativas de golpes, de ataques que estão tendo ao Supremo e ao ministro Alexandre hoje, é uma tese de defesa daqueles que querem desmoralizar o órgão que vai julgar aqueles que dirigiram o 8 de janeiro, os que financiaram o 8 de janeiro, os que planejaram o 8 de janeiro e aqueles que seriam os beneficiários. Porque você imagina, Cajuru, 300 pessoas estão presas, condenadas de 12 a 17 anos. Esses eram alguns buchas de canhão, pretendentes a terroristas, pessoas que foram lá, muitas delas sem ter admissão. Tinham que ser condenadas? Tinham, porque cometeram o crime, que o crime é tentativa de golpe de Estado. Tem gente que fala comigo assim, mas não houve golpe de Estado. Se houvesse um golpe de Estado, quem estaria preso seria eu. Eles teriam vencido, claro. Então não teria. Agora, essas pessoas que ainda não estão processadas, especialmente os financiadores, os políticos, os militares de alto coturno e o presidente da República, o ex-presidente da República, Bolsonaro, eles devem estar apavorados, porque se aquele cidadão pegou 17 anos, eles sabem que vão pegar 25. Muito mais. 28. Então deve ser uma coisa aterrorizante para eles. Então essa estratégia de desmoralizar o Supremo, eu acho que não é ética, mas é uma estratégia de defesa. Ou seja, ou a Procuradoria-Geral da República toma uma atitude e termina os inquéritos e denuncia, até para dar chance de defesa para eles. Se eles provarem que são inocentes, serão absolvidos. Eu acredito que não serão, porque eu conheço um pouco do processo. Mas o problema é que até que os inquéritos terminem, até que haja as denúncias, nós vamos viver muita instabilidade no país ainda. Nós vamos para o último menor intervalo da televisão brasileira. E Brasil brasileiro, eu vou deixar aqui um tripé imperdível para se ouvir. Por que o Dr. Cacai não aceitou ser advogado de Jair Bolsonaro? Como foi a defesa dele da biografia do cantor maior Roberto Carlos, amigo pessoal dele, e nosso próximo entrevistado, vem aí o rei, hein? E também como foi o caso da atriz Carolina Dickmann, além de outras perguntas e do imperdível quadro Defina em uma Palavra, voltando já e já. Vai levando para a jogada na grande área, foi para a linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. E o jogo continua pegado, travado no meio de campo. A bola jogada, pega na
rede, mas evita mesmo assim o ponto. No Castilde, fecha a partida espetacular, Lucas. Com a Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. O Grupo Meio preparou a maior cobertura já vista em uma eleição. Na TV Meio, destaque para a série de debates e entrevistas na eleição municipal de Teresina. Os candidatos a vereador vão se enfrentar em debates no programa Bom Dia Meio, a partir do dia 27 de agosto. Já os principais candidatos à prefeitura da capital vão apresentar suas propostas e responder questionamentos no quadro E Agora, Eleitor, no Jogo do Poder. E também serão sabatinados no programa Ciência Política, além da maior e mais completa cobertura de tudo o que acontecer durante o pleito. Eleições 2024. Seu voto no Meio. Nossa missão de todos os dias é proteger você. Há mais de uma década, cuidamos da sua família, do seu tempo e do seu patrimônio como se fossem nossos. Sonhamos e crescemos juntos. Hoje somos mais de 40 mil associados. Alcançamos os lugares mais longes do Brasil para estar mais próximos de você. Com a gente não tem dia, não tem hora e nem lugar. Sempre que precisar, conte com a Protecar. Somos Protecar. Somos Brasil. Quer ter o melhor da moda sempre em suas mãos? Faça agora o seu cartão Noroeste. É rápido e fácil, sem taxa de adesão e sem anuidade. Você pode solicitar no conforto da sua casa pelo nosso site ou Instagram, ou diretamente em uma de nossas lojas. Com o cartão Noroeste, você ganha descontos exclusivos no desbloqueio e no mês do seu aniversário. Parcela suas compras em até 10 vezes e ainda acumula bônus para trocar por Vale Compras. Cartão Noroeste, o melhor da moda sempre em suas mãos. Noroeste, as lojas que vendem moda. Olá, somos a Master Frios, uma empresa dedicada há 14 anos em levar alimentos de qualidade à sua mesa. Planejamos cada detalhe de nossa logística e qualificamos nossos colaboradores para melhor lhe atender. Hoje viemos aqui para agradecer a você que abre as portas do seu lar para consumir os nossos produtos. Obrigado, você faz parte dessa história. Master Frios, 14 anos com você e por você. Telegol. Uma trajetória de sucesso, uma referência em internet de qualidade. Na Telegol Net, o suporte é o nosso diferencial. Disponível de domingo a domingo para garantir a melhor experiência. Com planos de até 600 megas, somos a escolha certa para quem busca excelência em internet. Telegol Net, a internet que você precisa. Esportes da Sorte, Bits e Lojas Noroeste apresentam Micarina 2024. Sexta, 18 de outubro, bloco Vambora. Todo mundo vai e solta o parango. Camarote Esporte da Sorte com Léo Santana e Felipe Amorim. Sábado, 19 de outubro, bloco Vambora, Largadinho e Poli. Camarote Esportes da Sorte com Maiara Maraíza e Aline Rosa. Vendas no boleto na Calor Riverside, Lojas Noroeste, Credit Shop, Teresina Shopping e online bilheteriadigital.com. Patrocínio Brahma, Guaraná Antártica, G3 Telecom, Carlas Mídia, apoio Ativa Comunicação. Não consegue agendar os seus exames com facilidade? Com a Agora Med é fácil. Basta falar com um dos nossos atendentes pelo WhatsApp e pronto. Seu exame já estará agendado. Saiba quais são os exames disponíveis na Agora Med e receba em até 2 horas. Não perca tempo e agende já o seu exame. Podicar liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Meus amigos, minha gente, voltamos para a última parte deste programa especialíssimo Podicar liberados, diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira, no comando hoje em rede mundial da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, e vem aí a nossa queridíssima Rede TV, a emissora que me trouxe de volta ao cenário nacional no ano de 2000. Vamos ao tripé com esse impagável Dr. Cacai. Primeiro, por que você não aceitou ser advogado de Jair Bolsonaro naquele ano da sua eleição em 2018? Cajuru, essa é uma questão delicada, né? O advogado, ele tem que ter o direito de fazer uma primeira análise do caso, e isso inclui a pessoa que está sendo processada. Eu
tenho notória divergência com o ex-presidente. Com basicamente toda a vida dele. Ele foi um homem que, no dia do julgamento do impeachment da Dilma, ele teve a crueza de falar da tribuna o nome daquele que foi o torturador. Então, eu jamais pegaria um caso que eu não pudesse me entregar visceralmente a ele. Eu sou um homem visceral. Eu gosto de dizer que eu tenho um DNA da liberdade, eu gosto de me entregar para os meus casos. Por isso que eu pego poucos processos, inclusive. Eu não me sentiria bem advogando para ele. Eu prefiro não descer aqui aos detalhes, porque seria indelicado, mas é como eu disse a ele, eu sei, mas é melhor não dizer. Essa foi forte. Objetivamente, completando o tripé, por favor, doutor Cacai, a biografia de Roberto Carlos e o caso da belíssima atriz e sensata, por favor, quero deixar bem claro, a Carolina Dickmann. Ora, foram 2 casos que eu fiz com muito prazer. Quando o Roberto me procurou, ele tinha já um episódio que ele tinha entrado para impedir a publicação de uma biografia dele. Eu disse, Roberto, eu vou adorar trabalhar para você no Supremo nesse caso, com uma condição, eu não faço censura prévia. Eu jamais entraria com um processo para impedir a publicação da biografia. Ele falou, Cacau, eu confio em você. O que você vai fazer? Eu falei, olha, na minha visão, e eu continuo tendo essa mesmíssima opinião, não existe direito absoluto. Não existe direito à privacidade, não é absoluto. O direito à liberdade de imprensa não é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Eu disse, olha, eu vou defender que o cidadão tem o direito, tem a dor e a delícia de saber o que quer escrever. Isto. Escreveu, se tiver algo que seja mentira de forma dolosa, que seja falso e que prejudique a sua imagem, você tem o direito até de tirar aquele livro naquele ponto. Ou pelo menos de ter uma indenização por causa daquilo. Ou de impedir que na próxima edição venha esse erro, que é um erro proposital. Eu disse na tribuna do Supremo que se alguém fizesse a minha biografia e falasse que eu era atleticano, eu processaria. Eu lembro. Quer dizer, então, em parte, a minha argumentação, que foi 100% aceita, o homem público, você, por exemplo, que é um homem público que todos nós gostamos, admiramos e conhecemos, o seu limite de privacidade é muito menor daquele homem que não se expôs ao público. Porque o cidadão tem o direito, o eleitor, mesmo se não for eleitor de Goiás, o cidadão tem o direito de acompanhar o homem público e cobrar do homem público. Claro. Porém, na questão da biografia, que eu fiz com muito prazer, eu coloquei isso para o Roberto e ele disse, Cacai, concordo plenamente com você. E nós ganhamos. Então, esse foi o primeiro ponto. Na questão da Carolina Dickmann foi bastante interessante. Quando ela me procurou, eu fiquei impressionado que tinha tido já 32 milhões de visualização das fotos dela. E ela me disse, olha, Cacai, o que eu quero? A imprensa está dizendo que eu fui leviana ao deixar as fotos num laptop e tal e mandar arrumar. Isso não, foi um hacker que entrou no meu telefone. Eu tenho o direito, todos nós temos, o direito de mandar nu para o marido, para a esposa, para o namorado, para quem quiser, são adultos. Mas ela tinha filha adolescente e com muita dignidade, era uma menina muito digna, muito preparada, muito inteligente, belíssima. Mas isso aí não é o maior atributo dela, a postura dela foi muito interessante. E eu falei, olha, vai ser dificílimo chegar ao hacker. Porque eu me lembro que aquela Scarlett Johansson, na mesma época, uma atriz americana famosíssima, tinha também vazado as fotos delas, que ela estava nua. E o FBI estava tentando já 2, 3 meses conseguir chegar ao autor. Por sorte nossa, ela falou, não, vamos fazer, eu quero mostrar para as pessoas e quero que você fale meu nome, que estava no meu computador e que foi o hacker. Por sorte nossa, com 2, 3 dias, o hacker, que era um menino sob o aspecto brilhante, por mal, mas brilhante, conseguiu entrar lá, ele deixou um rabozinho que nós contratamos uma pessoa específica que conseguiu chegar nele. E aí, você vê o tanto que a Carolina é uma menina interessante, uma mulher interessante, tem muitos anos já. Quando descobriu, o Ministério Público veio, que aí veio o Congresso Nacional, veio a lei Carolina Dickmann e tal, o Ministério Público veio e processou esse hacker. E começaram a ligar para ela, achando que ela ia ser assistente de acusação. Ela me ligou, eu falei, Carolina, a decisão é sua, mas tem algum sentido você ser um assistente de acusação? O que você queria, você já conseguiu provar. Você mostrou que era um direito seu primeiro, evidentemente, ter o nude para o seu marido e tal.
E segundo, que você não foi leviana, que você foi absolutamente cuidadosa. Foi um trabalho de um hacker. Ela disse, não tem nenhum interesse em sistema de acusação. Então foi muito interessante, porque eu acho que para ela foi interessante, que as pessoas viram a postura dela muito digna e deu esse barulho todo de imprensa a ponto de ter uma lei com o nome dela hoje. Sem dúvida alguma. Tayana Aires. Esse livro que o senhor escreveu, que é maravilhoso, recomendo fortemente a leitura. Sobre qual tema mais delicado o senhor escreveu? Olha, o livro chama muito Além do Direito, porque eu sou um homem que sou advogado, que só faço isso na minha vida, mas eu acho que o direito tem que se olhar de todos esses ângulos, né? Você tem um lado da poesia, você tem um lado da democracia, você tem a inserção que você faz nos processos. Eu não faço política partidária, mas ao conversar com vocês aqui eu estou fazendo política. Sim. Então, assim, os momentos mais delicados desse livro certamente são os artigos que eu escrevi, são vários, mas no momento da pandemia, porque era muita angústia, Ângelo. Eu fiquei em casa durante todo o tempo, praticamente fechado, assim, eu não saía de casa. Até criei uma época como uma espécie de uma fuga. Eu criei final da tarde aqui na minha casa tem um pôr do sol muito bonito. Eu recitava 3, 4, 5, 6 poesias e mandava para 10 amigos. Eu brincava que era poesia ou cair da tarde. Com 6 meses, Daiane, eu estava já com uma lista de quase 1000 pessoas. Durante 3 anos, foi depois da pandemia eu continuei, eu todos os dias recitava poesia e mandava para poesia por cair da tarde. Então esse livro, ele tem um lado de angústia, que é viver um momento gravíssimo como o da pandemia, onde a democracia esteve claramente em jogo, porque ali nós tivemos momentos muito graves, assim. Eu instiguei o Procurador-Geral da República várias vezes, eu tenho artigos fortes contra o Procurador, embora eu respeite e tenha amizade com o doutor Aras, eu cunhei a expressão poderes imperiais do Procurador. Augusto Aras. Porque ele não fazia, quer dizer, nós fizemos uma vez uma representação, nós e mais 10 advogados, assim, onde a gente imputava crime de responsabilidade para o Bolsonaro por 1/3 das mortes dos 700 mil brasileiros que foram mortos. Isso é uma questão técnica. E a Procuradoria nunca se manifestou. Então, eu acho que talvez o que mais me angustiava não é um livro angustiado, ele tem muitos artigos angustiados, sim, porque a vida passa por esses enfrentamentos. Certamente, eu continuo escrevendo, eu escrevo 2 artigos por semana ou 3 artigos por semana, 2 sempre. Um que sai no IG no dia, o outro que sai no Poder 360. Uhum. Mas escrevo também em situação de ocasião, que acontece alguma coisa e tal. Os artigos, que são a coletânea de artigos, os artigos são sempre artigos sobre um momento ou de alegria enorme, como agora, por exemplo, eu estava acompanhando as Olimpíadas de Paris, escrevi mais de uma vez. Você estava lá, né? Eu estava lá, passei lá 21 dias, ou chamando a responsabilidade, ou pelo menos dando a minha opinião, sobre esses momentos graves pelos quais passa o país. Eu entendo, Cândido, que nós ainda não estamos completamente livres de uma dificuldade de ter uma interrupção da democracia. Concordo plenamente. E esse livro diz sobre isso, só que em uma outra época, né? E os meus artigos aí são muito mais de uma época em que a gente vivia a angústia da pandemia e uma irresponsabilidade absoluta no trato da democracia e no trato da vida dos brasileiros. Sem nenhuma dúvida. Bem, chegou o momento, Tayana, mais esperado. Defina em uma palavra. O quadro sempre começa com a entrevistadora que me acompanha no Podcast Liberados. Hoje é Tayana Aires. Cacai, defina em uma palavra Alexandre de Moraes. Um homem necessário para o Brasil hoje. Gilmar Mendes em uma palavra. Um homem necessário para o Brasil há muito tempo. Defina em uma palavra Luiz Barroso. Luiz Roberto Barroso é um grande ministro, menos na área criminal. Em uma palavra, advogado. É aquele que preza a liberdade acima de tudo e que sabe cumprir a Constituição. Tayana? Em uma palavra, Lava Jato. Foi um câncer no país. Um câncer que atrapalhou muito a credibilidade do Poder Judiciário. Em uma palavra, Sérgio Moro. Ele terá o que ele merece. Tayana? Em
Em uma palavra, José Dirceu. O maior político com quem eu já convivi. O cara que mais sabe pensar o Brasil. Em uma palavra, o presidente Lula. É um gênio da política. É um homem necessário para manter a estabilidade democrática. Em uma palavra, família. É o que nos sustenta. A família, eu sou mineiro, é aquele recanto que você encosta a cabeça quando precisa. Em uma palavra, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é outro que a história tem que fazer justiça a ele, dando a ele o que ele merece, que infelizmente é a cadeia. Em uma palavra, Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. Ou seja, o homem. É muita honra. Eu vi que você ficou emocionada. Total, total. Você é admiradora dele, isso é normal, eu também sou. É um advogado que continua sonhador depois de 40 anos de advocacia, acreditando na democracia, acreditando na Constituição e, por que não, acreditando que a gente pode fazer a diferença. Claro. Fora do quadro Define uma Palavra, eu, por exemplo, sou meio Clarice Lispector, que dizia: eu sei exatamente o meu tamanho, nem para menos, nem para mais. Nem para mais. O meu tamanho. Portanto, eu não acho humildade, eu acho simplicidade. Eu me considero o terceiro melhor entrevistador da televisão brasileira e assim dizia o Silvio Santos, que me considerava o segundo. Porque eu tenho 50 anos de carreira nacional. Que legal, que legal. E eu acho que um homem como você não é nenhuma... isso é máscara, Cajuru, isso é muita prepotência, arrogância, soberba. Não, se eu fosse o Cacai, eu diria, eu sou o maior advogado criminalista do Brasil. Mas você tem um em especial que você considera melhor do que você? Não, tenho vários, mas um especial chama José Carlos Dias. Acho que esse advogado, ele representa a advocacia brasileira, assim como Márcio Tomás Bastos representava a advocacia brasileira. E eu tenho uma gratidão eterna por ele, porque, repito, né, ele me salvou de um regime semi-aberto, faltando 15 minutos em uma liminar, que aqui eu confesso a minha madrinha Hebe Camargo, que telefonou para ele e pediu: defenda o Cajuru, por favor, maravilha. Porque ele está saindo aqui da gravação do programa e indo para o regime semi-aberto. Essa é a advocacia criminal, a beleza da advocacia criminal. A beleza, não? A beleza. Bom, a gente, Tayana, pôde aqui, é claro que ficaríamos mais um programa inteiro conversando, né, com uma autoridade jurídica como é o doutor Cacai, por tudo que ele é. Mas assim, só para relaxar no final do programa mesmo, porque televisão tem tempo, né? Música para você em uma palavra. Muitas vezes a sustentação da vida. Que aqui está escrito: todo amor é sagrado. O que mais me sustenta é a poesia. Poesia eu leio diariamente. Eu também. Quando eu fiz 50 anos, eu contratei uma professora de literatura, pedi ela para fazer um estudo nos sebos de Belo Horizonte. Ela achou 750 livros de poesia e eu me dei 500 livros de poesia de presente. Então, para mim, a poesia é um dique para a gente não transbordar. É uma pá para recolher os nossos escombros. É a poesia amiga de todas as horas. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado a você. Querido. Se despeça. Obrigado, querida. Uma alegria. Foi uma honra enorme no meio desses dois gigantes, dois aviões que eu admiro tanto, que me emociona. E fiquem com Deus. Até o próximo. Nos veremos em breve. Adorei aviões. Mas são demais. Agradecidíssimo Deus e saúde. Na próxima quarta-feira, 11h30 da noite, para o mundo inteiro, tem a reprise deste programa especial e até o nosso próximo convidado. Agradecidíssimo. O mundo inteiro acaba de ver pela TV Meio, a emissora que mais cresce no país, a edição semanal 36 do programa Pode Cá Liberados. Reprise na próxima quarta-feira, às 11h30 da noite.